Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Prazer falar com vocês ao vivo. Hoje é dia 10 de outubro de 2019. Dia de chuva moderada aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Trânsito bem complicado em razão disso. Por isso eu peço desculpa em estar entrando ao vivo um pouco atrasado. Tá bom? Antes tarde do que nunca. Obrigado, Antônio. Como sempre, pedi aos amigos que estiverem nos ouvindo pela live do Facebook, pelo YouTube, curtir, apertar lá o botãozinho de curtir, compartilhar, para fortalecer o projeto, difundir, né, o programa e a nossa web rádio e oferecer a opção, a opção de assistir, ou melhor dizendo, ouvir nossa programação pelo nosso site, o www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online, como Radiosnet ou o nosso exclusivo, que vocês também podem baixar lá na Play Store. Antônio, é contigo, nosso destaque do dia. Oposição no Congresso lança proposta de reforma tributária alternativa. Por favor, Almir. Então, Antônio, nós separamos essa matéria porque ela tem um impacto interessante na discussão sobre reforma tributária, que é o grande tema que está rolando aí no noticiário, né? Você tem vários temas que dominam, às vezes, o noticiário econômico, tanto nos cadernos especializados do noticiário geral, como também os veículos especializados, né? Tem a questão do segundo turno da reforma da Previdência, que não ata nem desata, segundo turno do Senado, tem a ver com as crises políticas do governo, né, da coordenação política no Congresso Nacional, tem a ver com as dificuldades também de aprovar aquilo que ele gostaria, especialmente Paulo Guedes desenha o tamanho da tal economia que ele queria, né? O Senado desidratou ainda mais a proposta. Também tem a questão dos indicadores da economia, muito fraco nesse momento. Está se falando muito da possibilidade da gente estar nesse mês agora, um mês de deflação, ter registrado uma deflação, que é uma inflação negativa, quer dizer, os preços dos produtos na economia não sobem, muito pelo contrário, estão diminuindo. E isso está sendo comemorado pelo governo. E geralmente deflação não é uma coisa positiva. Deflação é um sinal de estagnação ou mesmo de recessão. Então, essa possibilidade sinaliza que a economia brasileira está muito pior do que se imagina. Isso não quer dizer, evidente, que vários produtos na economia estejam subindo, prejudicando ainda mais o bolso do trabalhador e da trabalhadora. Lembrando que a inflação é uma cesta do produto. Eu acho que o terceiro grande tema é a questão da crise proporcionada pela convulsão social que está acontecendo no Peru e mais ainda, uma verdadeira revolução, levante popular no Equador, que está impactando as bolsas, os mercados, as expectativas dos atores econômicos ligados ao grande capital. A gente já nos últimos 2 dias falou a respeito do Equador, as motivações, muito tem a ver com a aplicação da agenda neoliberal na América Latina, justamente tentando apagar, entre aspas, o legado da chamada política desenvolvimentista, da política populista, e, em verdade, empurrando novamente as economias latino-americanas para uma situação igual à do final dos anos 90, né, de crises econômicas provocadas pela aplicação da agenda neoliberal, que, ao invés de solucionar problemas de estagnação, muito pelo contrário, empurra o país para uma recessão, o aprofundamento da crise, para ataques brutais aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas um outro tema, que aí acabou
sendo coberto, sendo negligenciado, são as discussões da reforma tributária, que segue sendo discutida nas duas casas do Congresso, de maneira paralela. Isso tem a ver porque o governo não apresentou uma proposta, não conseguiu fechar uma proposta em si, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, cada qual impulsionam discussões em torno dessa medida. Uma ampla camada do empresariado brasileiro vê que é preciso outras medidas além da reforma da Previdência. Nós falávamos aqui que a reforma da Previdência não era condição suficiente, muito até mesmo necessária para a retomada do crescimento da economia. Ela era uma agenda do grande capital para aproveitar a crise econômica, a crise política e obter ganhos, né, de acumulação, empurrando as perdas que elas têm, sua queda de lucro, para cima do poder de compra do trabalhador, extraindo ainda mais riqueza do trabalhador e transferindo para o grande capital. Então, nesse momento, os empresários impulsionam, além da reforma da Previdência, até porque os sinais da economia não melhoram com a tramitação da reforma, ou mesmo com a reforma depois de ser aprovada, então eles entendem que precisam outras reformas neoliberais, entre aspas, complementares. Um deles é a reforma tributária. Mas todas as discussões, todas as propostas que estão em voga são modificações da estrutura tributária, mantendo o atual padrão do país. Se é verdade que a discussão está sendo para criar uma reforma que simplifique os tributos, que de fato no Brasil é muito confunde, né? Há uma sobreposição de legislações, dando muita margem a interpretações, batalhas judiciais e manipulação. Por outro, você mantém na nova proposta uma estrutura tributária que onera consumo e produção e também incide sobre renda assalariada e nada incide sobre patrimônio e sobre grandes fortunas. Tá? Então, nós temos uma estrutura tributária muito injusta, provavelmente uma das mais injustas do mundo, que reproduz e reforça a própria desigualdade social que o Brasil tem. Então, nesse momento de discussão, os caras simplesmente querem substituir o ICMS por um outro imposto, alguns estão chamando de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, se unificam os tributos federais, né, as contribuições sociais e o IPI, mas em nada procura-se trazer outros aspectos tributários que poderiam revolucionar, que poderiam gerar, inclusive, financiamento para os gastos sociais. Então, não se fala em nenhum momento, pelo menos nas propostas que estão tramitando com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impostos sobre patrimônio, como eu disse, sobre grandes rendas. E, diante disso, alguns setores da oposição parlamentar, da centro-esquerda, de uma parcela da esquerda, que tem deputados, apresentaram uma versão alternativa que eles acham que vão conseguir disputar na batalha parlamentar, né, lá na tribuna, uma proposta que cria um imposto sobre grandes fortunas, um imposto sobre veículos automotores, que hoje não são tributados, quer dizer, hoje o IPVA cobra o seu carro 1.0, mas não cobra o jatinho, o helicóptero, a lancha, quer dizer, seria instituir o IPVA para embarcações e para aviação geral, né, para aviões, jatinhos e helicópteros, e também a volta da tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. Esses impostos arrecadariam um montante que permitiria não só
garantir o equilíbrio fiscal que os neoliberais dizem que buscam tanto, diminuir a incidência de impostos sobre os trabalhadores assalariados e os pequenos negócios, como principalmente manter o financiamento da Seguridade Social, inclusive com mais vantajosidade, sabe, Antônio, do que o corte das despesas da Seguridade proporcionado com a reforma da Previdência, que no fundo, se busca diminuir despesas, quer dizer, diminuir a aposentadoria e aumentar o tempo de contribuição do trabalhador. Ele não resolve o problema de arrecadação. Ele simplesmente obriga o trabalhador a mais anos contribuindo, praticamente numa escala, diminui uma escala que o cara nunca vai conseguir se aposentar, vai se aposentar já muito idoso e doente, como também diminuir o valor das aposentadorias. Então, essa não é uma reforma que resolve um problema que supostamente existe, né? Que é o problema do gasto excessivo, entre aspas, da Previdência Social. Então, essa reforma tributária, proposta alternativa de reforma tributária, é uma abordagem que procura buscar o financiamento do serviço público como um todo, particularmente dos gastos sociais, em cima de quem pode contribuir, e que contribui pouco nesse país, que são os ricos e detentores do capital. Então você vai diminuir a incidência sobre o trabalho assalariado e sobre os pequenos negócios. Isso é o padrão internacional, especialmente dos países mais desenvolvidos. Mesmo nos Estados Unidos, pátria neoliberal, do grande capital, lá se tributa muito herança, se tributa grandes fortunas, se tributa grande capital, e com isso, muito menos o consumo, tá? Porque exatamente impostos sobre consumo oneram muito o trabalhador assalariado, especialmente mais pobre. No caso hoje, o Brasil, um trabalhador de até 2 salários mínimos paga a mesma coisa em dinheiro, não é nem percentualmente, que uma pessoa que recebe acima de 25 salários mínimos, por conta do peso dos tributos sobre consumo, né, sobre bens e serviços, e também a questão injusta na tabela do imposto de renda, na qual a faixa de isenção é muito baixa e não há anualmente o reajuste das faixas, né, como deveria haver. Então, Antônio, procurei chamar atenção para isso, porque a reforma tributária que está sendo discutida vai ser uma reforma que vai impactar no bolso dos trabalhadores, e as propostas que estão sendo apadrinhadas pela ala ligada ao governo no Congresso Nacional, e mesmo a proposta que vira e mexe está sendo insinuada que o governo próprio vai apresentar, são propostas muito injustas, e há sim uma possibilidade outra, né? Óbvio que não dá para a gente depositar muita confiança que o Congresso Nacional vai construir uma proposta alternativa para aprovar uma proposta mais justa. Até porque a maioria do Congresso é financiada pelo grande capital, tem ligações orgânicas com o grande empresariado. Então, é importante os trabalhadores e as trabalhadoras se mobilizarem, ficarem ligados nessa importante discussão que afeta, sim, o bolso do trabalhador e da trabalhadora. Antônio, é contigo. Registrando a audiência aqui do Alberto Sena, do Luiz Orlando, do Laércio Silva, Jorge Cavalcante, Adores da Silva, Edson José Lemos e o Júlio César Azevedo. Muito obrigado, Almir. Obrigado, Antônio. Obrigado, ouvinte. Como sempre, convidar vocês para seguir com a programação da Web Rádio Censura Livre, ou nos aplicativos que vocês podem baixar no smartphone, tablet e Smart TV.
ou nos assistir pelo www.tlwebradio.com. Pedir àqueles que estiverem nos assistindo pelo vídeo, né, tanto da live no Facebook quanto no YouTube, curtir e compartilhar. E, é claro, dúvidas, críticas e sugestões, deixa um comentário nas nossas redes sociais, uma pergunta, dê uma saudação, bom dia, para a gente registrar aqui. E, é claro, vocês podem mandar perguntas para o economiafácil@gmail.com. Economia fácil, tudo junto sem acento, @gmail.com. Tchau, Antônio. Um abraço. Abração. Mais tarde a gente volta com Economia Fácil, versão estendida. E nós vamos falar sobre a crise econômica da América do Sul e os levantes que estão acontecendo, especialmente agora no Equador. Até mais tarde, até às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Bom, essa foi a participação